Boa tarde, pessoas. Começando agora, 18 de outubro, aula de Arc. Então, primeiro eu peço desculpas por não estar presente, né? Não estar fazendo um encontro síncrono com vocês. Tá, mas a gente retorna regularmente a partir da próxima aula. O que eu queria mostrar hoje, e já mais ou menos dando alguns caminhos, é que normalmente eu faço uma abordagem primeiro sistemas operacionais, depois redes, aí depois a parte de serviços e a gente caminha para a parte de programação, mais ou menos nessa cadência. Mas para a gente não ficar assim tão preso a esses conceitos e tentar mais ou menos equilibrar isso, eu coloquei aqui um calendário, colocando, no caso, a primeira coluna de tip, então nós temos aqui as semanas, então, nós estamos aqui às 19 semanas. Nossos dois pontos de corte, que são o Enem e as férias. Então, no caso, o Enem é só mais ou menos para me orientar que a gente vai ter aulas remotas, aulas mais conceituais, mais, assim, visão do que a gente vai fazer e, de fato, a gente começar a programar de uma forma mais intensa depois. Então, dá para ver claramente que programação vai ser o ponto de ênfase. Não quer dizer necessariamente que a gente vai falar apenas disso, mas é só mais ou menos para dar uma noção do que vai acontecer. Eu vou colocar isso no plano de ensino, mas só para vocês terem uma ideia, sempre que eu estiver tratando nessa semana vai ser assim. Então, aqui na primeira semana só foi uma apresentação da disciplina, ideia de projetos, o Classroom, etc. Aqui na segunda semana, que foi a semana passada, então era só uma visão geral mesmo, coisas conceituais, alguma coisa de resgate do que talvez vocês tenham visto ou não nos outros semestres. Semana 3 vê um pouquinho de sistemas operacionais, e aqui quando eu falo um pouco é só um pouco mesmo, é só para ter aquele, não só em sistemas operacionais, mas em redes, toda a parte de um vocabulário básico, ter uma terminologia mínima para a gente poder trabalhar processos, serviços. Então, quando eu estiver usando essas expressões, tem mais ou menos uma clareza do que eu estou realmente querendo dizer, até para poder facilitar as aulas a partir de agora. Então, aqui nessa semana 3, que é onde a gente está agora, hoje é dia 18, então nos próximos, hoje e os próximos 3 dias, eu vou dar muito mais ênfase em sistemas operacionais, como é que eles se comportam. Claro que em Arc isso vai ser muito mais claro, em TIP vai ficar um pouco mais sutil a relação entre os dois, mas eu ainda vou falar muito sobre sistemas operacionais. Na próxima semana, então, a gente vai ver um pouco mais de redes, mas só relembrando os conceitos de redes. Não é que a gente vai ter que ver lá máscara de rede, PV4, PV6, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente entender como é que as redes de computadores, a questão de segmentos, fragmentos, pacotes, datagramas, como é que isso se relaciona com o sistema operacional, que isso vai virar um socket, etc, etc. Esses conceitos básicos para a gente começar a entender quando a gente for falar lá na frente, por exemplo, quando a gente estiver falando de, por exemplo, programação, que eu quero abrir um arquivo de permissão negada, a gente entender o que é uma permissão negada quando um determinado processo realiza isso. Esses conceitos básicos das 2 semanas. Então, fechando aqui mais ou menos por volta de um mês. Então, outubro a gente tem esse arcabouço básico de conceitos. E aí a gente começa a ver principalmente a parte de serviços, e aí eu vou pegar uma abordagem mais Kurose Ross, que vocês devem ter visto inclusive em redes, do que abordagens clássicas como Tannenbaum, que é um autor mais antigo, onde a gente faz uma abordagem mais top-down. A gente pega primeiro lá as aplicações mais usuais dos usuários mesmo, e a gente vai caminhando e descendo as camadas. Então a primeira coisa que a gente vai ver é HTTP, abrir um navegador, usar o navegador, claro, e depois entender como é que ele vai ser, como é que são os seus mecanismos internos. Então ficar ali 2 semanas vendo HTTP vai ser um protocolo muito importante para a disciplina, não só em termos de plano de ensino, de ementa, mas também do que a gente vai precisar para o desenvolvimento. Depois a gente vai ver ali SSH, DNS, SSH já entra um pouco de criptografia, DNS também vai ter uma questão de segurança, e aí a gente termina então com o HTTPS. Então, até terminar antes do Enem, a gente tem toda essa questão conceitual, onde a gente vai ver serviços, e aqui eu vou falar não só serviços como HTTP, mas até falando, inclusive, sobre o SIP, daí a gente vai fazer essa ponte com SIP, RTP e assim segue, e aí a gente vai mantendo, fazendo essa ponte entre a ARC, a gente vê HTTP, DNS, SSH, e também a parte de TIP, que daí a gente vê os protocolos, e mais ou menos fecha aqui esses conceitos. Tem esse ponto de corte do Enem, e daí a gente já parte para a segunda etapa da disciplina, que é começar a fazer a disciplina com as aulas práticas presenciais, mesmo as de laboratório, e aí sim a gente começa a ver a parte de programação, entendendo que, se não me engano, era até o dia 18 do 11
que tinha que pelo menos fechar opcionalmente a leitura do livro, tá? A leitura do livro é opcional, mas eu recomendo fortemente que vocês façam aqueles cursos da Rocket City. Então, mais ou menos em termos de calendário, a gente vai alinhando aqui para fechar nessa última semana mais assim uma última camada que é a camada de segurança. A gente fecha HTTPS, criptografia, SSH, TLS, DTLS e por aí vai. Fecha isso, passa o Enem, aí a gente tem essa base conceitual e aí começa realmente a desenvolver o projeto. Muito provavelmente a gente vai pegar essas 4 semanas aqui, e quando eu falo 4 semanas em conjunto mesmo, porque se em Arc a gente vai estar focado muito mais no HTTP e na aplicação em si, no desenvolvimento do jogo, em TIP a gente vai estar vendo como é que a gente faz a parte de comunicação, uma vez que ele é multiplayer, multijogador. A ideia é que a gente chegue no final de aqui no final de dezembro, tendo uma aplicação mínima, que se chama de MVP, um protótipo, onde a gente consiga pelo menos visualizar a aplicação, como ela depois ela vai expandir. Mas basicamente tem os conceitos básicos, colocar um outro personagem que a gente pode pegar pronto, fazer eles caminharem, mandar isso para um servidor, ter uma noção de um servidor, cliente, servidor, coisas que a gente já viu aqui no HTTP, e aí seguir adiante. Tem essa pausa de férias, tem mais ou menos 1 mês aqui de intervalo. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente já percebeu, pelo menos em outras 2 ocasiões, quando teve férias no meio, é que a gente tem aqui um lapso temporal muito grande. E aí eu já coloquei também mais uma vez de programação, porque a gente vai ficar mais uma semana aqui, só voltando basicamente pegar ritmo. Então é resgatar o que a gente já estava fazendo, etc. Tá? Embora ninguém seja obrigado a parar de mexer, mas a chance de alguém ficar janeiro inteiro programando, vamos ser honestos, é pequena. E aí a gente volta então para a parte de programação e de fato desenvolve. Então, enquanto que aqui até o final de dezembro a gente só quer ver alguma coisa acontecendo, aqui a gente já vai começar a fazer provavelmente entregas quinzenais. Então aqui vai ser entrega 1, entrega 2, 3, 4 e 5. E ele deixou de uma semana mais para recuperação. Provavelmente a gente vai ter ali 5 entregas quinzenais, onde vocês têm que apresentar os resultados. E aí sim a gente vai colocar alguma coisa de multiplayer, tempo real, e aí as disciplinas elas vão começar a misturar bastante, porque a gente vai tirar muita coisa de TIP, dos conceitos de TIP e aplicar dentro do jogo. Aqui realmente, em fevereiro, no começo de fevereiro, principalmente em março, é que a gente mistura aqui e fica clara a integração entre as duas disciplinas, certo? E eu fiz essa abordagem toda muito por causa disso aqui. Se a gente for pegar a arquitetura TCP clássica, lá no começo, finalzinho dos anos 70, quais eram os projetos, é que na verdade eles sempre se falavam quatro camadas, onde a primeira camada ela não era exatamente formalizada, se entendia que era uma rede local, ou seja, as tecnologias envolvidas elas podiam ser várias, mas basicamente todas as redes elas têm que ter um protocolo em comum, no caso era o IP, e esse protocolo ele tinha que ser de fato igual, ou seja, a primeira camada que padronizasse tecnologias e protocolos e padrões na arquitetura TCP/IP é a segunda camada, que é a camada de rede. Aqui eu posso estar falando de rede Wi-Fi, eu posso estar falando de redes Ethernet. Hoje, o popular em redes locais, a gente está falando do Mundo I3E, 802, mas nada impede a gente usar outras tecnologias, desde que aqui a gente use todo mundo o mesmo padrão, o mesmo protocolo, etc. Garantias ou não de entrega complementares a essa camada inferior e, de fato, as aplicações. Então, nós temos 3 grandes blocos: a rede local, a parte de entrega, né, o roteamento e entrega, roteamento com entrega, garantias de entrega, e a aplicação de fato. É uma arquitetura extremamente simples, que no caso do OSI, para poder desmembrar melhor, esclarecer melhor, separou, por exemplo, isso aqui em enlace em física, essa aqui em seção apresentação aplicação, depois a gente vai ver com mais detalhes, mas é um modelo referencial, por isso se chama RM-OSI. Não necessariamente ele tem que ser transferido diretamente para a prática, mas toda vez que a gente usa camadas for referenciar, é interessante a gente usar a base das 7 camadas do OSI para poder falar sobre isso. Já o Kurosu e Ross, que vocês devem ter visto como literatura básica, pegou muito da inspiração de um e de outro, e aí fez uma abordagem mista, onde rede, transporte e aplicação é tradicionalmente do TCP/IP, mas uma vez que essa rede local ela não era formalmente
clara ali, então ele pegou isso em enlace física do OSI. E aí a gente normalmente vai estar trabalhando aqui nesse mundo. Embora essas duas camadas aqui de baixo, elas estão mais ligadas à disciplina de EIR. Então aqui a gente vê mais a parte de, por exemplo, física tem a ver com cabeamento, enlace rede a gente vê mais em R, desculpa, essas de R, e aí transporte que é complementar e aí tem aplicação. No caso de ARC a gente vai ver muito mais aplicação do que o resto. Mas a gente ainda precisa ver redes de transporte, porque se a gente transpor isso para o mundo de sistemas operacionais, na verdade o que a gente tem é um comparativo aqui na camada de física, a gente tem o hardware, hoje com virtualização isso não está tão claro, embora como a gente vai ter aulas presenciais, a gente ainda vai estar falando de hardware, a gente vai ter isso. Drivers que vão controlar esse hardware, assim como o enlace controla a camada física, e aqui tem este mundo aqui que a gente precisa então pegar como ponto de partida. Assim como na camada TCP o ponto de partida era a camada de rede com complementaridade da camada de transporte, aqui eu vou pegar como ponto de partida o sistema operacional. Então, na verdade, eu não vou fazer, no caso, de cima, camadas de cima para baixo, de baixo para cima. Eu vou pegar ela do ponto do meio e desmembrar, uma vez que o sistema operacional é o ponto fundamental. A gente vai estar falando de sistemas operacionais, então eu vou pegar o sistema operacional e transformar nesse processo. Alguns desses processos conversam em rede, ou seja, vão abrir sockets, que a gente vai ver lá na frente, etc. Então, esses processos vão virar aplicações em rede. O nosso sistema operacional também vai se conectar à rede, então vai ser um sistema operacional em rede, e por aí vai. Mas, então, por isso que eu falei, primeiro eu vou falar de sistema operacional, depois eu vou falar da parte de rede, para mais ou menos fazer um comparativo entre o mundo de sistemas operacionais e o mundo de redes de computadores, e aí eu vou subir para as camadas, para a nossa disciplina de ARC de fato, para a gente começar a falar de serviço, que é mais ou menos isso. Primeiro falar de sistemas operacionais, como a gente fala de sistemas operacionais operando em rede, e é esse sistema operacional moderno, que a gente vai ver porque o moderno vai fazer diferença, sistemas operacionais modernos em rede, prestando serviços de fato em rede, que entra o HTTP, o SIP, RTP, DNS, e aí toda essa gama de protocolos, para depois a gente usar aplicações que vão se beneficiar desses protocolos, então aplicações que vão usar HTTP, vão usar HTTPS, vão usar DNS, mas a gente vai fazer essas aplicações, a gente vai codificar um servidor HTTP, por exemplo. Se por um lado a gente pode ver baixar um pronto, aqui no caso a gente vai desenvolver com o JavaScript, no caso na porção servidor, certo? Então, relembrando, a gente vai fazer mais ou menos esse caminho para o avanço da disciplina em termos conceituais, vira o Enem e depois a gente segue. Perfeito? É isso. E para a gravação.